Então o poder de persuasão do diabo é muito grande. E eu quero, através desse vídeo, abrir seus olhos. Eu quero te preparar para a guerra e não para a batalha. Eu quero que você combata o bom combate na guerra, porque nós vamos enfrentar uma guerra, meu irmão, minha irmã, sem precedentes na história. Hoje eu estou trazendo para você o primeiro vídeo de uma série de 5 que o Daniel Mastral fez há muitos anos atrás, sobre o final dos tempos. Imperdível, fica no vídeo até o final, você vai se surpreender e aprender bastante. Se inscreve no canal, deixa o like e vamos assistir o vídeo. Sinceramente, olha, diante de Deus, eu não sei como verbalizar isso. É estranho, né? Um escritor e não encontrar palavras para descrever um sentimento. Mas tem sentimentos muito abstratos que a gente não consegue nominar, né? Como, por exemplo, a perda do meu filho, né? Você perde o pai, a mãe, ok, você é órfão, perdeu o marido, a esposa, você é viúvo, perdeu o filho, você é o quê? Então, mais ou menos isso, que eu não estou conseguindo encontrar as palavras para explicar para vocês. Mas eu quero dizer o seguinte, com toda sinceridade e humildade no meu coração. O que eu desejo à minha esposa, o que eu desejava e sempre desejei ao meu filho, né? O que eu desejo às minhas ovelhas, aos meus amigos, aos meus familiares, eu desejo a você. Eu quero o seu melhor, eu quero o seu bem. Eu quero que você se aliste nesse exército, caminhe, marche junto conosco, sabe? Venha fazer parte dessa trincheira com as suas orações, com as suas preces, com as suas ofertas voluntárias nesse ministério, que você está recebendo instruções, direção para que caminho ir, o que vai acontecer, ou melhor, o que poderá acontecer, né? Se Deus aquecer sobre isso, se houver aquiescência de Deus, né? Então, até agora, até o presente momento, todo o planejamento que a Irmandade tinha, macro, está ocorrendo assim, funcionando como uma perfeita engrenagem. Nessa série de vídeos, a gente vai explicar tudo, tá bom? Inclusive, vou fazer coisas que eu não costumo fazer nos outros vídeos. Eu vou dar datas, tá bom? Datas-alvo que a Irmandade tem. Vou dar datas, vou dar meses, para que você fique esperto, tá? Para que você seja um bom observador. E esteja preparado, não para a batalha. Eu não quero treinar você para a batalha. Eu quero te treinar para a guerra. É muito diferente, né? Batalha todos nós temos, mas quando vier a guerra, aí a coisa pega. E quanto mais você suar no treinamento, menos você sangra na guerra. Tenha certeza disso. Guarda isso, tá? Quanto mais você suar no treinamento, menos você sangrará na guerra. Então, fica como sugestão, ler esses livros, são da minha autoria, assistir alguns vídeos que eu vou citar. E é claro, a história de Mitre também, importante. A história de Mitre vai te dar uma visão diferente do mundo espiritual. Sabe, vai te fazer você pensar sobre um outro prisma, sobre um outro ângulo e vai entender o poder de persuasão que Satanás teve sobre os anjos, né? E arrastou consigo a terça parte. Eu não sei se você tem ideia do que é isso, né? Mas quando a gente fala arrastou a terça parte, um terço, na Terra, no nosso planeta, nós somos 7,7 bilhões de habitantes. 7,7 bilhões de habitantes, né? Então, ou seja, 7 bilhões e 700 milhões de habitantes. Bom, é bastante gente, né? Mas nós somos um planeta muito pequeno, minúsculo no sistema solar. É um pontinho. E o sistema solar inteiro é um pontinho dentro da nossa imensa galáxia, a Via Láctea, que por sua vez também é um pontinho na imensidão do universo, onde existem centenas, dezenas, milhares de galáxias e até universos paralelos. Então, você consegue imaginar, mensurar a imensidão dos céus, a extensão dos céus, a extensão desse infinito? Agora imagina qual é a população dos céus. Quantos anjos existem nos céus? Quantos anjos Deus fez? Não foi pouco, não. Não foi pouco. É muito maior, né, do que a gente possa imaginar. São miríades. São legiões e mais legiões e mais legiões, né? E o Satanás teve o poder de persuasão de enganar a terça parte. É muito, gente. Eu não estou falando de 100, de 200, mas milhares, talvez bilhões de anjos caídos tenham sido lançados à terra, conforme Apocalipse diz, né? Sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou sobre a terra. O mundo jaz no maligno, né? Então o poder de persuasão do diabo é muito grande. E eu quero, através desse vídeo, abrir seus olhos
Eu quero te preparar para a guerra e não para a batalha. Eu quero que você combata o bom combate na guerra, porque nós vamos enfrentar uma guerra, meu irmão, minha irmã, sem precedentes na história. A Bíblia fala sobre isso, angústias como nunca houve, nem jamais haverão, né? Então nós vamos falar aqui a verdade, empírica, dura, crua, né? Mas que vai promover em você fé, força, esperança e um desafio de transformação em buscar em si mesmo, a transformação, a santificação. O maior dos campos de batalha é travado aqui, ó, no nosso coração, no nosso ego, nas nossas emoções. É aqui que nós temos que vencer. E se vencermos aqui, nós vencemos nele, né? Se você estiver em Cristo e Cristo estiver em você, Cristo está com você, né? Então, se ele está de fato no seu coração, você é um cristão legítimo, é para esse que eu estou falando. Se você está brincando de ser crente, pode parar de assistir esse vídeo agora, tá? Não vai interessar, serão só palavras, né? Se você não tem amor, não serve para nada, não serve absolutamente para nada. Então eu quero dar para vocês um treinamento de guerra robusto, tá bom? Eu vou falar calmo, vou falar em detalhes, né? Quero que vocês ampliem seus horizontes. A história de Mitri vai dar alguns spoilers, digamos assim. Qual foi a argumentação que Satanás utilizou para enganar milhares, talvez bilhões de anjos, né? Para segui-lo? Qual foi a argumentação? No céu não tinha problema nenhum, no paraíso não tinha problema nenhum, né? Então vale a pena você assistir também alguns vídeos. Eu vou indicar alguns aqui para que você tenha um preparo global. Além da nossa literatura, eu também sugeriria que você lesse o livro Feridos em Nome de Deus, tá? Muito interessante, Fator Melquisedeque, Cristianismo Diabólico e Pescomo da Costa nos Lugares Altos, tá bom? São livros que vão te ajudar também. Tá? E Perfil de Três Reis, esse é fácil de achar, maravilhoso, tá? São cargas de informação. Gente, o povo perece porque lhe falta conhecimento, tá? Então, se nutra de conhecimento. Alimenta o seu espírito para que você fique forte. Faça a sua musculação espiritual, né? Sugiro que você veja os seguintes vídeos no meu canal do YouTube. Um grito no meio da noite. Veja bem, um grito no meio da noite. A série Apocalipse, são 3 vídeos. Assiste lá. Novus Ordo Seclorum, também está no meu canal. Eleições americanas, lei marcial e extermínio da população. Filho do Fogo, profecia cumprida. A essência da maldade, são 3 vídeos. Espadas de Fogo, 3 vídeos também. E Campos de Fogo, tá? Então, assistindo esses vídeos, lendo esses livros, prestando atenção nesse vídeo, você vai ter uma arma muito poderosa nas suas mãos. Você terá um diferencial, você terá o conhecimento. O povo perece pela ausência de conhecimento, não é assim? Oséias 4:6. Eu não quero que você pereça, eu quero que você vença. Eu quero que você vença junto comigo, junto com a minha esposa, junto com as minhas ovelhas, junto com os meus amigos, junto com os meus familiares. O que eu desejo a eles, eu desejo a vocês, que a gente caminhe junto e juntos nós somos mais fortes. Então, primeiro ponto, não tenha medo, não tenha medo. As pessoas às vezes têm medo do Apocalipse, não tenha medo. Se você está em Cristo, não há por que ter medo, tá bom? Não há por que ter medo. Você está no barco com Jesus, no meio da tempestade, Jesus está no barco. Acho que eu já falei isso em outros vídeos, né? Jesus, ele pregava as multidões de dia, orava de noite e descansava nas tempestades, né? Então, quando você está no barco e Jesus está lá, mesmo sabendo que você está com Cristo, tem a sua parte também. Você tem que se agarrar, né, para não cair do barco. Quando Jesus faz o milagre da ressurreição de Lázaro, né, ressuscitá-lo, move a pedra, né? Então é o nosso passo, é a nossa vez de fazer. Então Deus está aí para nos abençoar, mas tem a nossa parte. E se você, a sua parte cristã, for uma parte medíocre, aí sim você vai ter medo. Aí eu te digo que você vai ter medo sim, porque o bicho vai pegar e a gente vai contar em detalhes aqui, passo a passo do que está para acontecer, ponto a ponto. Vou dar datas. Não estou dizendo que vão acontecer exatamente nessas datas, tá bom? Mas é o planejamento da Irmandade. Eu tenho minha memória fotográfica, né? E eu tenho, acho que é um dom que Deus me deu. Eu lembro tudo em detalhes. Se eu ler um livro uma única vez e prestar bastante atenção, eu decoro tudo aquilo, decoro o livro inteiro, né? Então, eu lembro como se fosse ontem os ensinamentos que a Irmandade passou para mim, né? No período que eu servia ao engano, dos 17 aos 25 anos de idade. Então eu lembro muito claramente cada detalhe. Isso está diluído também nas nossas literaturas, mas evidentemente jamais ensinaremos a bruxaria para as pessoas. Mas o planejamento sim, esse eu quero anunciar para que você esteja preparado para o impacto, né?
Não tenha medo, o Senhor é contigo. Deus fala isso muitas e muitas vezes na Bíblia, tá bom? Não tenha medo. O livro do Apocalipse já começa com uma bem-aventurança. Bem-aventurado aquele que lê, que ouve, que guarda essas palavras, né? Então, começa com uma bênção. Não ter medo né? Lembrando, se você estiver nele e ele estiver em você. Você viver de fato a Cristo, suportar os cravos, né? Deus vai te proteger e se você se manter no centro da sua vontade. Centro é centro mesmo, tá? Não é você ser egocêntrico, então, ou seja, não seja egoísta, não seja avarento, não seja mentiroso, não seja invejoso, não seja fofoqueiro, futriqueiro. Isso é ser cristão, sabe? Isso é ser cristão. Não é ir lá comprar chave ungida, comprar a Bíblia consagrada, a fronha não sei das quantas, participar do ato profético XYZ. Gente, para com isso, olha, é teatro isso, gente. Falo com muito temor diante de Deus e amor a vocês, é teatro. Eu conheço os bastidores, é um ato profético para acabar com o carnaval. O carnaval tá aí, ato profético para acabar com a festa do peão, do boiadeiro, em Barretos, aqui interior de São Paulo. Continua tendo, né? Há tantos atos proféticos, avivamento, esse ano o ano do avivamento. Tem 10 anos que eles fazem o mesmo congresso de avivamento, e o avivamento não surge. Por quê? Né? O congresso agora de restauração da nação, né? E a nação não é restaurada, né? Toda hora tem problemas aí, está piorando, está aumentando a violência, né? Está aumentando o índice de desemprego, está aumentando pessoas dentro das igrejas feridas, machucadas, está aumentando o número de pessoas que desistiram do sistema corrompido e estão formando igrejas em suas casas, em pequenos grupos de oração, como eu já falei no vídeo, igreja doméstica, né? De volta para casa. Muita gente está fazendo exatamente isso como eu narrei no vídeo. Igreja doméstica de volta para casa. Então, claro, se você está no ministério sério, fica lá porque é importante você estar debaixo de um guarda-chuva, né? Mas você pode orar também, onde 2 ou 3 estejam reunidos, estejam juntos, Jesus está lá. Então, se tem dúvida sobre isso, dá uma olhada lá nesse vídeo, Igreja Doméstica de volta para casa. Então, nós temos que nos permanecer no centro da vontade dele. Isso significa que, se você tiver um sistema religioso contaminado e o seu pastor, ele estiver roubando, mentindo, enganando, e você sabe, né, fazendo coisas patéticas, que eu vejo coisas ridículas. Teve um pastor que borrifou água, enchia a boca de água e na frente de todo mundo. Né? Quer dizer, isso aí é igreja, né? Eu não sei se o YouTube vai permitir eu mostrar um trecho do vídeo, né? Se permitir, a gente vai postar um trecho do vídeo para você ver a bizarrice. Né? Um outro pastor pega e está moendo alguma coisa, num moedor de carne, eu não sei o que é, ele está moendo o pecado, num ato profético. E o povo dando glórias a Deus com isso. Então a gente vê coisas bizarras, né? Toma uma palitosada, bate com o paletó, cai todo mundo. Isso é pão e circo. Eu não vejo Jesus fazendo isso, eu não consigo imaginar Paulo fazendo isso, né? Pegando a sua túnica, rodando assim, bum, em todo mundo e cai multidões, né? Não consigo imaginar Jesus vendendo ali, sei lá, a túnica dele, ungida, túnica que Jesus usou, que suou nela, olha só. Não, né? Gente, é pão e circo. O evangelho puro, simples, verdadeiro, ele é muito poderoso, né? E o que enfraquece esse evangelho? A mentira, né? Que introjetaram em nosso meio, doutrina de demônios, né? Entrou em nosso meio, né? Então, satanistas, sim, infiltraram igrejas. Anos 80 e 90, nas décadas de 80 e 90, infiltraram, contaminaram, não precisam mais. Que nem a cobra pica, né? A serpente picou você, ela é venenosa. Não precisa picar 2 vezes, o veneno já entrou na corrente sanguínea. Então, esse mal, essa essência da maldade já entrou na corrente sanguínea, entre aspas, do corpo de Cristo, ou da noiva, né? Excetuando as partes mais fortes, as células mais resistentes, que são o remanescente fiel, os pequenos. Os pequenos, né? As pequenas igrejas, os pequenos ministérios, as pessoas mais simples, as mais humildes. Esse Deus está honrando de uma forma tremenda. Eu vejo algo incrível nessas pessoas, no olhar, no sorriso, no caminhar. E nesse vídeo, eu tinha pensado em passar somente as coisas que estão acontecendo. Mas apenas você saber o que está acontecendo, ou o que vai acontecer, ou o que poderá acontecer, melhor dizendo, não adianta. Quer dizer, daí eu sei e o que eu faço, né? Então eu vou compilar as 2 coisas, tá bom? Por isso talvez a série seja mais que 3 vídeos, 3 ou 4 talvez, né? Então eu quero passar para você
o que poderá acontecer e o que você deve fazer. Qual é a sua posição cristã? O que a Bíblia nos orienta? A Bíblia é o nosso manual, é a nossa bússola. O que a Bíblia nos orienta a fazer mediante as circunstâncias que virão e que já estão acontecendo, muitas delas, tá bom? Então, primeira questão, qual é o centro da vontade de Deus? É a primeira pergunta que a gente pensa, eu vou estar seguro no centro da vontade de Deus, mas qual é esse centro? Amar a Deus acima de todas as coisas, não é isso? E amar ao próximo como a ti mesmo. Então, como é que eu sei que eu estou realmente amando a Deus acima de todas as coisas? Honestamente, responda. Como é que você sabe que você está amando a Deus acima de todas as coisas? Porque o corpo fala. Sabia que o corpo fala? Ele emite sinais. A sua posição corporal, ela muitas vezes traduz aquilo que você está pensando sem que necessariamente você tenha que verbalizar, né? Então, de fato, você de fato ama a Deus, de verdade. Ama, porque quem ama é o amor ágape, amor incondicional, como eu falei em outro vídeo. É uma aliança, a noiva é uma aliança com Cristo. E quando você está no altar, você está junto com Jesus, quer seja na bonança, ou quer seja na fartura, quer seja nas privações, quer seja no momento de saúde e na doença, quer em qualquer circunstância. Esse é o amor verdadeiro, incondicional. Permita que Deus sonde o seu coração. Você de fato está fazendo isso, você ora, você jejua, você lê a palavra, você se dedica tempo à palavra de Deus, você procura praticar os mandamentos que Jesus nos deixou como herança, você ajuda alguém, você oferta em algum ministério, você ora, você tem seu tempo de oração, você jejua de ver quando Deus dirige, você estuda a palavra, sabe? Isso é amor, quem ama quer conhecer mais, Então, seja honesto consigo mesmo, O que te motiva a buscar a Deus? Qual é a motivação que você tem no seu coração? Às vezes as pessoas procuram a Deus porque querem ser curados, porque querem milagres, porque querem poder, porque querem prosperidade, porque querem às vezes cargos dentro da igreja, porque isso afaga o ego, Ou simplesmente você procura a Deus por amor, sem interesse nenhum. Deus, eu não quero nada de volta. Não importa o que aconteça, Ainda que a figueira não dê frutos, eu continuarei te amando, A essência de Deus, ela é muito maior do que a nossa limitação humana, Eu experimentei ser pai, por 15 anos, 10 meses e 7 dias. E, assim, uma coisa eu sempre falava para o meu filho, filho, você nunca vai me deixar mal, não importa o que você faça, eu nunca vou ter raiva de você. Eu nunca vou ter ódio de você. Eu vou sempre te amar porque você é meu filho. Não importa o que aconteça, eu vou estar do seu lado, eu vou estar te abraçando porque você é meu filho. E eu vou procurar sempre te proteger. Então, eu falava, você não pode... pai, acho que eu te magoei, Eu falei, não, você não tem esse poder de me magoar, porque o meu amor é maior do que os seus atos. Mas, é claro, há um entristecimento, Há um entristecimento, evidentemente. Você não fica feliz quando o seu filho, dá na louca de fazer coisas extremamente erradas, Mas você continua amando ele e continua querendo ajudá-lo. Se nós somos tão limitados assim, temos esse desejo, imagine o amor de Deus, Imagine o amor verdadeiro, A mesma coisa, a minha esposa. O que eu espero da minha esposa? O que Deus espera de você? Eu espero da minha esposa amor, compreensão, auxílio, parceria, lealdade, juntos, na doença e na saúde, nos dias ruins, nos dias escuros, sombrios e perturbadores, mas também nos dias mais floridos e perfumados. Já chegamos até mesmo, na época de grande dificuldade financeira, a dividir um café. O que eu posso oferecer de bom para minha esposa? Então, quer dizer, você sempre pensa nessa questão, Sempre pensa. Isabela se aproximou de mim de uma maneira muito singular. Eu não tinha nada para oferecer para ela, E quando eu contei que eu tinha saído da seita e tudo mais, ela aceitou. Ela era médica formada, eu estava desempregado, sabe? A Irmandade tirou tudo que tinham me dado, Eu trabalhava em grandes empresas, Em cargos bons, ganhava um bom salário, tiraram isso. Meu pai tinha falecido, enfim. Isabela se aproximou, eu não tinha nada, às vezes não tinha nem o que comer em casa, Literalmente, passando fome, Então, Isabela aceitou, Mesmo sendo médica formada, tendo uma condição social naquela época muito acima da condição social da minha família, Então, nós poderíamos considerar que naquela época era a classe média baixa, Isabela, a família dela, mais ou menos classe média alta, tá? Fazendo uma equiparação, mas ela
não olhou com esses olhos, não viu com esses olhos, né? Ela simplesmente olhou através dos meus olhos. Ela viu a alma, viu a essência. Ela aceitou ser perseguida por uma seita muito poderosa, né? Aceitou ficar ao meu lado, mesmo eu sem emprego, sem carro, né? Em luto ainda pela perda do meu pai. Eu não era uma boa companhia, né? O que nos uniu? O amor, não foi o interesse. O amor e vice-versa. O segundo mandamento de Jesus, para que você saiba que você está no centro da vontade dele. Amar ao próximo como a ti mesmo. Como é que eu faço isso? Sem fazer fofoca, sem ter inveja, sem ofensas, sem crueldade, sem mentiras, sem julgamentos precipitados, sem soberba. Então eu faço o oposto, sabe? Existe um site, um canal no YouTube, claro que eu não vou dar escada para ninguém, mas é importante você entender uma coisa. Tem o fato e tem o boato. Tá cheio de tititi. É incrível que as pessoas elas correm mais atrás do boato do que do fato. É a mentira se transformando em verdade e a verdade virando mentira. E a Bíblia já diz que isso ia acontecer. As pessoas teriam coceira nos ouvidos da verdade, né? É assim que está acontecendo. Então, quando você escuta alguma coisa, checa a fonte, procura saber quem é. Porque tem muita gente que se esconde na internet, no anonimato. Né? Não mostra a cara, simplesmente joga no ventilador uma coisa que ouviu. Ouvi dizer que Jesus está enganando o povo, ouvi dizer que Jesus tem parte com Belzebu, e repete, publica, se fosse nos dias de hoje, publica na internet, faz um vídeo, faz um comentário e diz que Jesus está enganando o povo, porque eu ouvi dizer que, até os líderes estão falando isso dele, então ele tem parte com Belzebu e repete aquilo ali, mas não busca a fonte. Quem foi que falou mesmo? Ah, foi o fariseu. E o que Jesus disse do fariseu? Hipócrita, sepulcro caiado, raça de víboras, estava enganando o povo, né? Então, busca a fonte da informação. Veja alguém que tenha coragem de mostrar a cara, tá? E também checa a fonte, né? Quem é essa pessoa? Que igreja essa pessoa pertence? Qual é a sua cobertura espiritual? Será que ele é cristão de verdade? E tem muita gente se fazendo passar por cristão, mas é simpatizante do diabo. Sabia disso? Não estou dizendo satanista de verdade. Eles não fazem isso, eles estão mais preocupados em preparar a plataforma para a vinda do anticristo. Mas existem satanistas de esferas menores dentro da escala, né, dos satanistas, existem escalões ali, né, satanistas de escalas menores que criam, digamos, canais no YouTube, que abrem sites para simplesmente denegrir homens e mulheres de Deus, né, para colocar dúvida no seu coração, porque é só isso que o diabo precisa, né? Ele é o pai da mentira, mas se ele colocar dúvida no seu coração, a dúvida faz com que você pereça também, porque você ficou em cima do muro, balança, mas não cai, né? A dúvida é terrível, né? E Jesus é uma certeza. Jesus é a verdade é uma só, não existem duas verdades, né? Você fica em cima do muro, esse é morno, Deus te vomita, né? Então existem pessoas que se dizem cristãs, abrem canal no YouTube, por exemplo, e vão lá e falam mal de todo mundo. Fala mal desse, fala mal daquele, fala mal de mim, fala mal do outro, né? Mas quem é essa pessoa, né? Então fica a dica, tá bom? Não acolha tudo que você está ouvindo. Você pode estar escutando palavras de um adorador do diabo, que está simplesmente se fazendo passar de irmão, de crente, mas ele é maldizente, ele é fofoqueiro, né? E só pelo fato de ser maldizente, caluniador, Paulo diz, a Bíblia diz, a gente vai chegar nisso nessa série também, que se nem deve sentar à mesa com ele. Então o ímpio é esperado que ele vai mentir, né? Que ele vá ser invejoso, ele não tem o Espírito Santo, mas um cristão verdadeiro, você não espera isso, né? Então quando o Paulo ele deixa muito claro, se alguém dizendo-se cristão, dizendo-se irmão, for mentiroso, né? Roubador, etc., beberrão, vai colocando uma série de coisas, mas um mentiroso ele pode caluniar. Então se ele é mentiroso, a Bíblia nem se senta na mesa com ele. Ele é um falso cristão, ele é um falso profeta. Fiquem atentos quanto a isso. Então, para você pôr em prática o segundo maior dos mandamentos, amar a Deus, né? Ele tem que ser o primeiro na sua vida. E amar ao próximo como a ti mesmo. Então, ajude, acolha, não julgue as pessoas, não julgue. Não julgue pela aparência, não julgue pela classe social, não julgue pela cor da pele. Não é isso que define a pessoa. Não é isso que define o caráter das pessoas, viu?
Pense como seria com você mesmo. Se coloca no lugar daquela pessoa. Aquela pessoa às vezes está passando frio, está passando fome, né? Se coloca no lugar do outro, faça empatia e tenha compaixão. Nós vivemos uma época que o amor tem esfriado, né? Então, perdoe. Se alguém te magoou, falou alguma coisa, perdoa. Não leva mágoa na bagagem. A Bíblia diz, não se deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Então é natural que às vezes a gente fica chateado com uma coisa ou outra, mas não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Né? Tá, tira esse peso, porque isso aí vai trazer um peso enorme na sua mochila, nas costas. É como se estivesse carregando, se tivesse que escalar uma montanha, né? Com a falta de perdão, né? Então não perdoe aquela pessoa, estou com amargura, estou com raiva, estou represando aqui dentro de mim, tomara que morra aquela pessoa, né? Desejando mal. Né? Você tem uma mochila nas costas, né? Chamada amargura, que vai pesar, digamos, 80 quilos. Você tem que escalar uma montanha. Vai ser um pouco mais difícil você chegar nos lugares altos, não é verdade? Ela vai ser pesada demais para você. Com curso de bacharel em teologia com 3 diplomas, você recebe uma formação completa, mesmo que nunca tenha estudado teologia antes. Tudo online, no seu tempo e sem precisar sair de casa. Garanta já a sua vaga e viva seu chamado com excelência. Preste atenção nessas palavras. Mesmo não florescendo a figueira. Presta atenção, é Bíblia, tá? Não é o Daniel. Mesmo não florescendo a figueira, tá bom? Mesmo as coisas às vezes não estão dando certo para mim, não estão dando certo para você. Mesmo não havendo uva nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois no estábulo. Ainda assim eu exultarei ao Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo, com algumas traduções da corça. E ele me habilita a andar nos lugares altos. Quando você está num lugar alto, né, espiritualmente, você se elevou espiritualmente, você vê mais longe. Vê mais longe quem voa mais alto, não é verdade? Né? Então, ele habita a andar nos lugares altos, para você chegar lá sem amargura, tá? Libera perdão. Perdão não quer dizer convivência. José perdoou os irmãos, mas não conviveu com os irmãos, são coisas diferentes, tá bom? Para meu mestre de música, para os seus instrumentos de cordas. Esse texto está em Abacuque, capítulo 3, verso 17 a 19. Isso é amor. Mesmo quando tudo aparentemente está dando errado, quando as coisas aparentemente não estão dando certo, que você questiona, ainda assim eu louvarei a Deus. Gente, eu perdi o bem mais precioso que eu poderia perder na minha vida, eu perdi meu filho. Né? E eu continuo adorando a Deus, servindo a Ele. Né? Sangrando ainda, sim, eu não estou curado emocionalmente. Faz só 5 meses, nesse momento histórico eu estou gravando o vídeo, faz 5 meses da partida dele. Então, estou sendo tratado, acompanhado e tudo mais, né? Tenho acolhimento familiar, tenho a ajuda de vocês que oram, que intercedem pela gente, que ofertam nessa trincheira, que tem trazido manutenção para nossa casa, né? Mas eu continuo adorando a Deus, não mudou nada. Eu com a Isabela todos os dias, a gente senta juntos, ajoelha, ora, né? Lê a Bíblia, põe um louvor, cantamos. Né? Ela só não consegue voltar a tocar piano, que ela tocava antes, né? E eu também não consigo mais praticar meu Kung Fu, que era terapêutico para mim também. Bom, retomando aqui. Então isso é amor de verdade, tá? Isso verdadeiro é amor. Ainda que as coisas não estejam dando certo na sua vida, você ainda continua amando Deus. Você não se revolta contra Deus, você não briga com Deus. Você sabe que tudo colabora para aqueles que amam a Deus. Então, dê sempre graças, agradeça por tudo que você tem e para de reclamar do que você não tem. Né? Isso vai te fazer forte, vai te dar uma força além do alcance. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rocha senão o nosso Deus? Palavra de Deus aqui, hein? Ele é o Deus que me reveste de força. A força vem aonde? De Deus. Torna perfeito o meu caminho, te ensino o caminho certo. Que Deus me use hoje para te apontar a direção. Torna os meus pés ágeis como os da corça. Sustenta-me firme nas alturas, né? Agora, nas alturas, você não chega lá com a mochila de 80 quilos, tá? Então, o que implica
Então, lembrando, né? Perdão não implica convivência. José perdoou seus irmãos, mas ele não convidou os irmãos a morar com ele no palácio, né? Certamente Davi perdoou seu irmão mais velho Eliabe, que insultou ele. Tem um registro que ele insulta Davi ali, né? Mesmo assim, ele não convidou Eliabe, ele convidou Mefibosete para estar ali no trono, né? Isso vai estar num vídeo nosso chamado Quando o Sofrimento Te Honra, né? Você vai entender melhor a história de Mefibosete. Continuando. Ele treina as minhas mãos para a batalha e os meus braços para vergar o arco de bronze. Tu me dás o teu escudo de vitória. O que é o escudo? É fé. A tua mão direita me sustém. Desces ao meu encontro para exaltar-me. Salmo 18, 31 a 35. Sem escudo, você vai perecer no campo de batalha. Imagina aquelas guerras medievais, que era corpo a corpo, era no mano a mano. Né, e os vikings, né, tem até uma série do Viking na Netflix, uma coisa violenta, né, eu não deixei de assistir, estou vendo coisas mais leves. Então, assim, você vai para uma batalha sem escudo, se eu disser para você, vai para a batalha, faça o ato profético, desafio o capeta, tal, faça isso, faça aquilo, não. Eu estou te levando para o abismo, que você vai perecer. Você tem que se fortalecer espiritualmente. Eu quero te ensinar a fazer a musculação espiritual, tá bom? Vamos colocar aí, entre aspas, tá? Um conhecimento que vai trazer crescimento para você, tá bom? Conhecimento que traz crescimento. Para quem pratica esporte, né, acompanhado por médico, sabe que você pode, mediante aprovação do médico, tomar substâncias que vão te deixar mais forte ou mais preparados, né? Eu já tenho 52 anos, para mim não é isso mais o meu interesse, é isso atleta de alto rendimento, né? Mas que você tenha uma performance melhor. Bom, sem escudo você irá perecer nos dias maus. E esses dias estão cada vez mais próximos. Presta atenção aqui no que está escrito. Quero dar uma boa base primeiro, tá bom? A gente vai contar em detalhes. Não vou deixar nenhuma ponta solta. Nessa série, nós vamos falar sobre tudo que está ocorrendo. O sistema político, não apenas no Brasil, mas no mundo, tá? Vou dar um panorama macro mundial, como é que está a política mundial, ou como é que estão essas plataformas. Nós vamos passar para vocês informações sobre os megálitos ou megalitos, né? O principal deles, Stonehenge, né? Na Inglaterra, né? E mais tem círculos de pedra no mundo inteiro. Nós vamos mostrar a relação entre eles, né? Quer dizer, povos tão diferentes, um no México, outro no Camboja, outro no Egito, de repente tem as mesmas características, né? Acreditam que os seus reis são encarnação de deuses, colocam a serpente como um objeto, veneram a serpente. Então, quer dizer, tem muitas semelhanças, né, entre vários povos. A forma piramidal, né, a magia da antiguidade, como é que funcionava, por que o solstício de inverno é tão importante, né, onde tem o dia mais curto e a noite mais longa, né? Nós vamos falar de Stonehenge e seus mistérios, encontrar agora uma pedrinha, né, que vai ser encaixada lá, vai ativar alguma coisa. Né? Vamos falar sobre as pirâmides do Antigo Egito, maias, incas, astecas, a Machu Picchu, né? Vamos falar sobre a ilha de Rapa Nui, ou também Ilha de Páscoa, onde tem os misteriosos moais. E vamos falar das pedras da Geórgia, né? Que faz mais ou menos um plágio dos 10 mandamentos e fala que tem que reduzir a população para 500 milhões de pessoas, ou seja, mais de 6 bilhões de pessoas devem morrer. Deve morrer. A Irmandade tem um plano para isso e eu vou revelar a vocês. Estou pagando um preço alto. Antes, sinceramente, diante de Deus de novo, eu não minto, tá? Eu tenho um compromisso com a verdade. Mas antes eu temia muito pelo meu filho, né? Então, meu filho recebia ameaça de sequestro mais de uma vez. Tenho até boletim de ocorrência disso. Então, muitas vezes, para poupar, para meu filho não ser rechaçado, de repente, sei lá, saiu da escola, a pessoa descobre onde mora. Então eu segurava um pouco, né? Então eu passava algumas coisas meio que cifradas, meio que codificadas nos meus vídeos, né? Mas agora, meu filho não está mais aqui. Então, assim, eu não tenho nada a perder. De fato, hoje eu posso fazer minhas as palavras de Paulo. Meu viver é Cristo, a morte é lucro. Então, agora eu estou mais livre para poder falar para vocês com mais liberdade. Porque não tem o que fazer para me rechaçar, não tem. Né? Primeiro porque nós aprendemos a combater o bom combate e aprendemos batalha espiritual, Deus nos capacitou
E hoje a nossa vida está blindada sobre isso. Só ocorre nas nossas vidas o que Deus permitirá que ocorra. Foi como na vida de Paulo. Paulo passou tremendas aflições, mas foi na permissão de Deus. Não foi o diabo, não. Não foi a falta de fé de Paulo. Passou porque tinha que passar. Eliseu morreu da doença que ele tinha. Deu Eliseu, porção dobrada de Elias. Deus não curou Eliseu. E Eliseu ressuscitou o defunto, né? Então, eu vou falar em detalhes, tá bom? Então vamos falar sobre muitas coisas nesse vídeo. Vamos falar de Karnak, do Luxor, de vários templos da antiguidade, a correlação entre eles, o sítio arqueológico de Evber, cuja avenida de pedras aponta para as pirâmides, o cruzamento das linhas de lei, né, portais dimensionais. Nós vamos falar de pontos estratégicos em cidades, né, em locais onde o satanismo considera assim especiais, dias especiais para eles, né, alvos que eles têm a cumprir, metas, alvos, e o tempo que eles têm para cumprir isso. Até o presente momento tudo funciona como uma engrenagem. Tá? E muitas vezes até filmes, eles são tão cara de pau, que eles têm tanta certeza que eles vão vencer, né? Por isso que é importante, eu falei para você ver, veja o vídeo Campos de Fogo e veja também uma série da Netflix chamada The Run. Eu não sei se a minha pronúncia está correta, mas a tradução é A Chuva. É mais ou menos assim. Algo mais ou menos assim que poderá afetar a população mundial. Quando eu fazia parte da Irmandade, coletaram material genético meu, coletaram sangue, coletaram sêmen, né, coletaram meu DNA. Então, era imaginável, primeira coisa, de um clone, né? Então mandaram uma foto realmente de uma pessoa muito parecida comigo. Há muito tempo atrás eu postei essa foto no Snapchat. Na época eu tinha uns 30 mil seguidores no Snapchat e eles foram extremamente leais, ninguém replicou não, ninguém replicou a foto. Mas se um dia essa foto sair, hoje não tem mais problema, não tenho mais nada a perder, eu temia muito pelo meu filho, né? Então, aquele era o clone que morreu, né? Acabou não conseguindo cumprir lá, morreu. Então, cada vez que criavam uma arma nova, uma arma química nova, lembra que tem armas químicas super poderosas, como a que o ditador coreano Kim Jong-un, né, fez para matar o seu meio-irmão. O cara colocou uma luva, uma gota de um veneno super poderoso, uma arma química super poderosa, passou no rosto do cara, ele morreu em questão de segundos. Imagina o que tem de coisa aí. Então, a chuva é uma ideia. Então, eles escolheram material genético meu, na época, desenvolveram ali como é que se chama, a doença, né, o vírus da doença, e desenvolver o antídoto. Tem até um médico falou isso, vou pôr aqui a matéria, que ele disse que a indústria farmacêutica não tem interesse nenhum em pesquisar remédios que curem as pessoas, porque se curar, eles param de vender. Né? Não é muito melhor você prolongar, você ter que tomar para a vida inteira um tratamento de diabetes, por exemplo, a vida toda? Ganha dinheiro. É um tratamento eterno, né? Prolonga o tratamento, né? Prolonga. Então, muitas das doenças da atualidade têm cura sim, mas não é interessante para a indústria farmacêutica pesquisar e divulgar a cura. Então, eles escolheram sangue. E todas as pessoas que faziam parte da Irmandade, pelo menos na minha época, foram vacinados contra aquilo que iria ocorrer no futuro. Então, se supostamente eles jogassem veneno, né, aqui na nossa atmosfera, os rastros químicos estão por aí, está no mundo inteiro, tem rastro químico, a gente vai falar disso nesse vídeo também, né, e em especial a França. O céu da França, gente, é completamente riscado por rastros químicos. É um local que atrai, um dos locais que atrai maior número de pessoas lá todo ano na França, né? Então, então fui vacinado. Se por acaso fosse a chuva, né, eu estaria imune. Se fosse um vírus espalhado na atmosfera, eu tecnicamente estaria imune a isso, né? Não sei, isso eu não posso afirmar. Mas eu acredito na força de Deus. Deus imuniza, Deus protege, Deus te guarda do que vai vir. Vamos continuar à frente? Cordas de morte me enredaram e torrentes de destruição me surpreenderam. As cordas do Sheol me envolveram, Sheol, inferno, tá? Lagos da morte me alcançaram. Na minha aflição, não tá falando de demônio, tá bom? Na minha aflição, clamei ao Senhor, o auxílio vem dele. Gritei por socorro para quem? Ao meu Deus. Então não murmura, tá? Tudo de graças. No seu templo, ele ouviu que tinha voz. Do seu templo, ele ouviu a minha voz. Meu grito chegou à sua presença e aos seus ouvidos.
E um pouco mais adiante, vamos sumariar o tema aqui, não quero fazer vídeos longos não, quero fazer vídeos mais compactos aqui para que você entenda. Continuando, das alturas, estendeu a mão e me segurou das águas profundas, tirou do fundo do poço, porque tinha fé. A fé é realmente algo extraordinário, né? Livrou-me do meu inimigo poderoso e dos meus adversários fortes demais para mim. Então, esse sistema que está sendo preparado é forte demais para mim, é forte demais para você, mas para Deus não. Para Deus não, né? Mas nós vamos ter que passar por uma etapa da tribulação. E essa etapa não vai ser fácil. E quando a gente fala em amor, como é que a gente define amor? Amor, ele é entrega. Amor é confiança, é lealdade, é justiça. Amor é confiança, é confiar, é se entregar, né? Sem isso, você ainda não conheceu a Deus. Se você não tem essa entrega a Deus, não consegue descansar no Senhor, não ajuda o próximo quando tem o poder de fazer o bem, né? Você ainda não provou o que é ser cristão, você ainda não conheceu a Deus. Como é que você trata os seus empregados? Como você trata as suas ovelhas, pastor? Né? Que às vezes tem pastores que constrangem ovelhas nos altares, sabe? Falam coisas, não dando indiretas, é diretas, né, para pessoas no altar e machucam, né? Por isso que eu citei o livro Feridos em Nome de Deus. Colocam os devedores do dízimo. Gente, pelo amor de Deus, no Novo Testamento não tem dízimo, Paulo não recebia dízimo das comunidades. Né? Então, como você trata as suas ovelhas, pastor? Né? Lembrando, para ser pastor verdadeiro, pastor não é profissão, tá? Ser pastor é um chamado de Deus, tá bom? Eu sou um líder, né, espiritual, né? Então, eu não gosto de cargo, tá? Prefiro que você me chame só de Daniel, tá bom? Então, embora eu pastoreie ovelhas, embora eu aconselhe, eu considero apenas um líder espiritual capacitado pelo Espírito Santo, pela unção e graça que vem do trono de Deus, para lhe dar direção, para te dar força, para lhe apontar o caminho, né? Então, fica essa questão. Você, pastor, você, bispo, né? Como você trata as suas ovelhas, né? Trata com amor ou as despreza, né? Eu procuro fazer o meu melhor com as minhas ovelhas. Eu procuro sempre responder a tudo que elas me escrevem esse tem meu WhatsApp, né? Tudo que eles têm de dúvidas, estão passando algumas circunstâncias, me reportam, eu respondo sempre a todos, sem exceção, né? Mas eles já estão bastante maduros, né? Já estão há 5 anos com a gente, então eles já sabem se virar muito bem, né? Então é mais o pessoal de célula novo, está entrando, mas tem seus líderes de célula e esses líderes estão fazendo um trabalho espetacular, né? Então, como você trata a sua esposa? Sabia que isso reflete muito do seu caráter? Como você trata a sua esposa? Será que diz que ama? Tem pastor que fica casado só para uma fachada, né? Mas não ama a esposa, não tem mais relacionamento. Eu conheço os bastidores, gente. Como você trata o seu filho ou a sua filha? Você acolhe, você abraça? Né? Como você trata o porteiro do seu prédio, o faxineiro? Como você trata as pessoas ao seu redor? Você visitou já na sua vida inteira, até aqui, já foi visitar algum enfermo no hospital? Que não seja parente seu. Ir apenas para trazer conforto. Ir apenas para, como fazia a ABU, Aliança Bíblica Universitária, deve fazer até os dias de hoje, simplesmente cantar para os pacientes, louvar aos pacientes, orar por eles, simplesmente isso, né? Já fez isso? Já visitou um orfanato? Gente, 90% das coisas que o Micael tinha foram doadas para um orfanato. É uma experiência, assim, não sei descrever, é só visitando, sabe? Crianças abandonadas pelos pais, o sofrimento delas, né? A vontade de receber carinho, afeto, dar um abraço, dar um beijo, aquilo ali é o maior presente que elas podiam receber, né? Eles ficaram tão felizes com os brinquedos. Então, você já visitou algum enfermo? Você já ajudou alguém? Nem que fosse com uma cesta básica, alguém que está passando necessidade, nem que fosse com uma cesta básica, você já ajudou alguém? Por exemplo, mas não uma cesta básica de igreja, sabe? Que é fubá, farinha, não. Imagina assim, o que eu compraria para mim? Eu compraria Danone, leite, chocolate, eu compraria farinha, macarrão, molho, queijo, né? Refrigerante, iogurte. Faz uma compra decente, carne, né? É isso que eu compraria, arroz, feijão, sabe? Faz uma compra decente de mercado, né? Então assim, você já tratou alguém? Já fez isso por alguém? Isso é amar ao próximo, porque o amor é
prático. Lembra, o amor é prático. E você precisa sair da caixa, você precisa sair dessa matrix, porque senão você não vai entender o próximo vídeo, tá bom? Eu vou encerrar aqui hoje, nós vamos passo a passo e eu tenho certeza, juntos nós vamos chegar lá, juntos, sozinho a gente não consegue, tá bom? Juntos nós somos mais do que vencedores, somos um exército, sozinho nada, soldado sozinho não vence batalha. Então, próximo vídeo, vamos aprender a sair da matrix, te prepara para tomar a pílula azul. Se você chegou até aqui, se inscreve no canal, deixa o like, que Deus abençoe você, a sua casa e até o próximo vídeo. Com curso de bacharel em teologia com 3 diplomas, você recebe uma formação completa, mesmo que nunca tenha estudado teologia antes. Tudo online, no seu tempo e sem precisar sair de casa. Garanta já a sua vaga e viva seu chamado com excelência.